vocês. Vamos, amados irmãos, abrir as Escrituras. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, Jeremias 18. Vamos ler a partir do versículo 1. Jeremias 18, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vou repetir o versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vamos agora, irmãos, para a carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde, de modo objetivo, ele vai falar a respeito dos reflexos da obra da cruz. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou, em outras palavras, é da nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas os versículos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo número 4, Efésios 4, versículo número 23. Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos agora ver os versículos número, ainda da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler versículo 28.
Efésios 4, 28. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Essa expressão respeite, eu tenho por certo que é mais adequada à expressão honrar. Honrar ao marido. Vamos ter uma breve palavra de oração. Amado Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse tempo de comunhão virtual, sabendo que tu realmente foi quem abriste as portas para este canal, para que nós pudéssemos, de alguma forma, estarmos ministrando a tua palavra e na tarefa do ensino também sermos ensinados, porque o Senhor disse que todos nós seremos ensinados do Senhor. Fala comigo, fala com os meus irmãos, para a honra e glória da tua vontade. Nós te oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos agora, já que fizemos a introdução da leitura do livro de Jeremias, percorremos ali a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e também caminhamos por Efésios, no capítulo 4, que são os textos básicos para a ministração desta manhã. E agora, em complemento, porque este é o objetivo de tudo aquilo que lemos anteriormente, Efésios 5 vai falar de um propósito. E se nós lembrarmos o que acabamos de ler, nós vamos ver agora o propósito. Efésios 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, portanto, se assim é, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha que nós somos filhos amados de Deus. Antes não éramos nem filhos, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, fomos filiados. Agora somos filhos, e como tais, sejamos seus imitadores, como filhos amados. E andai em amor. Não só somos filhos, imitadores de Deus, como filhos amados, mas há uma indução de um caminhar que é andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como notas introdutórias, amados irmãos, tomemos esses versículos que acabamos de ler. O que nós vemos em Jeremias
é o oleiro que tinha lá o seu vaso e o vaso quebrou-se. O que ele fez? Desesperou-se? Não. Ele resolveu fazer um novo vaso. A palavra de Deus diz que ele fez um novo vaso. Quando chegamos em Corinto, o que nós vemos? Nós vemos a obra regeneradora de Cristo Jesus fazendo novas todas as coisas. E aqui, em arremate, em Efésios, nos capítulos 4 e, notadamente, no capítulo 5, que acabamos de ler, o que percebemos? Percebemos, então, que havia, naturalmente, um propósito, não é? Quando o vaso se quebra e o oleiro faz novo, é porque ele precisava de um novo vaso. Quando em Cristo Jesus nós somos incluídos na sua cruz, para morrermos juntamente com ele, e com ele sermos sepultados e depois experimentarmos, por ação do Espírito Santo, a ressurreição juntamente com ele. Qual era o propósito de Deus em tudo isso? A evidência, perdoar todos os nossos pecados. A evidência, nos reconciliar com Deus. A evidência, nos justificar para que, por fim, já não houvesse mais nenhuma condenação para aqueles que, participantes da obra de Cristo Jesus, são agora novas criaturas. E isso nos remete para a grande questão: qual é o propósito, então, da regeneração? Qual é o objetivo da regeneração? Qual é o objetivo daquilo que extraímos dos textos que lemos? De um novo nascimento. Qual é o objetivo disso, amados irmãos? A resposta não se faz tardar. É que algo novo surgisse. Havia uma circunstância anterior que foi substituída por uma nova circunstância. Haviam fatos velhos que foram substituídos por fatos novos. Haviam criaturas caídas que agora foram substituídas por novas criaturas, resgatadas, levantadas, e no termo específico da palavra, regeneradas, com um novo gênero. É o propósito da regeneração, irmãos. O propósito da nova geração é que algo novo surja. O propósito da regeneração é que aqueles que surgiram da obra regeneradora de Cristo Jesus, eles possam agora ter um comportamento similar ao comportamento do Pai, porque agora podemos, porque agora nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. O objetivo agora é que nós reproduzamos segundo a nova espécie e não segundo o modelo do novo homem. Nós temos que nos lembrar que no propósito eterno de Deus nós somos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. E se a palavra nos instrui, nos instiga, nos desafia e nos capacita a sermos imitadores de Deus, porque a sua imagem e semelhança somos, que sejamos imitadores de Deus e que devemos andar em amor. Nós sabemos que a fonte, o Pai, segundo o Pai, os filhos devem ser. E falarmos da imagem de Deus, meu irmão, minha irmã, nada mais é do que falar que Deus é amor. Tomemos isso como paradigma, como princípio, como suporte, base para tudo quanto formos realizar, porque este é o propósito de Deus. Que sejamos conforme a sua imagem e semelhança. Se Deus é amor, como filhos de Deus, nós devemos andar em amor, como aqui faz
referência ao texto de Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Ora, se o Espírito Santo agora habita em nós, qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que há 2 grandes mandamentos. O primeiro deles é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, igual a este, é amai-vos uns aos outros. Mas a palavra de Deus vai mais além, porque Jesus diz: amai-vos como eu vos amei. E nós extraímos, percebemos, capturamos do amor de Cristo que o amor dele foi um amor sacrificial, um amor de renúncia, um amor que fez concessões naquilo que poderia ser feito concessão, no sentido de atrair o homem a si, porque a atração também foi feita por cordas de amor. Por fim, o Senhor Jesus disse, como algo a ser esperado de todos nós, que nós seríamos conhecidos pelo amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. E o amor, as suas características, os irmãos sabem bem disso, basta apenas se reportarem, fazerem uma breve consulta ou trazerem à memória o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor é sofredor, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não se ufana, o amor não se alega com injustiça, tudo sofre, tudo crê, não é? O amor não guarda ressentimentos, o amor jamais acaba. E se débito devemos ter com alguém, esse débito sempre será o débito do amor. Porque o amor, meu irmão, minha irmã, ele é todo inclusivo e, acima de tudo, o amor é paciente. Então, amados irmãos, esses lembretes da palavra de Deus nos são postos diante de nós como notas introdutórias para que nós sempre nos lembremos que tudo decorre de um princípio, que nós somos novas criaturas, temos uma nova identidade e, portanto, temos um novo destino. Nós agora somos filhos de Deus e temos que andar como tais. Porque, meu irmão, minha irmã, esses lembretes da palavra são, por vezes, repetidos por nós, estão sempre aí, não é? Como uma marca, como algo a ser sempre consultado. Por que, meus irmãos e minhas irmãs? Porque se estamos falando de casamento, e casamento é um dos relacionamentos humanos, nós temos que nos lembrar que todo casamento, meu irmão, tem conflito. Porque basta apenas nós vermos algumas lições anteriores que estivemos meditando juntos, aprendendo juntos. Primeiro que nós somos pessoas diferentes e que entramos no empreendimento em que agora teremos que fazer muitas concessões, ou numa linguagem mais adequada, teremos que nos ajustar, não é? Para que possamos preservar a unidade, né, do casamento, porque o Senhor nos fez um só quando nos casamos. Então, os objetivos, irmãos, destas ministrações, desses dias a respeito de casamento, diante dos conflitos, diante da consequência trágica, nefasta, né, do divórcio, e a lembrança que sempre fazemos de que quantos não estão divorciados dentro de casa,
Qual é o objetivo dessas lições? Qual é o propósito dessas lições? Do repetir de coisas que talvez saibamos, já sabemos. Não se está dizendo aqui nada novo. Mas a gente sabe, irmãos, é que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Às vezes o nosso coração está endurecido, insensível, por uma série de fatores. Não vamos descer agora a detalhes. Endurecido, mas nós sabemos que a palavra do Senhor é como aquele martelo, não é? Que vai batendo, batendo e esmiuça a penha, a pedra. Que às vezes nosso coração está petrificado, está insensível, refratário a acordo, a conciliação, por causa de sofrimentos, por causa de lutas, mas a palavra do Senhor repetida, Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas, quantas vezes eu quis te acolher, recolher, proteger, direcionar, mas tu não quiseste. O Senhor fez isso desde o princípio, através da sua palavra, através dos seus profetas. E a mesma coisa acontece conosco hoje. Nós temos que entender que a repetição tem por objetivo nos ajudar, nesse caso que estamos tratando de casamento, o objetivo destas mensagens é ajudar nós a identificarmos, que às vezes nós não identificarmos os problemas, identificarmos aquelas nossas atitudes, aqueles nossos comportamentos, né? A nossa linguagem, a nossa maneira de nos comunicarmos, por vezes herdada dos nossos antepassados, e certamente há influência dos nossos parentes no nosso comportamento, a nossa conversação muitas vezes negativa, as nossas reações muitas vezes descomedidas, próprias do velho homem, mas se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você veja que há sempre ao lado negativo de fatos que são presentes no relacionamento, coisas do dia a dia. Mas o Espírito Santo sempre atrás, quando nós desviamos para um lado ou para o outro, se o Espírito Santo diz o caminho é esse, nele andai. As expressões do velho homem são sempre expressões negativas e que precisam ser, na palavra, como diz a palavra de Deus, precisam ser despojadas. E por que elas precisam ser despojadas? As atitudes do velho homem. Por isso, temos que identificar os problemas, percebê-los que eles geram tensão no casamento, minam o casamento, e semeadura gera colheita. Tudo isso nós sabemos. Portanto, temos que tomar atitudes para reverter isso. Hábitos errados precisam ser substituídos por novos hábitos. Gosto muito do irmão C.S. Lewis quando ele diz que vida cristã é desabituar-se e habituar-se. Isso não é coisa de psicologia, não. É coisa de prática, né? Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque há um propósito na palavra de Deus. Então, temos que nos despojar, lançar fora. Por quê? Porque o velho homem já foi vencido. As tranqueiras deles não servem mais. E temos que despojar. Por quê? Porque essas atitudes são pecaminosas. E são pecaminosas por quê? Porque transgridem os mandamentos de Deus. Elas são pecaminosas porque elas entristecem o Espírito Santo. Elas são pecaminosas porque elas dão mau testemunho. E o Senhor Jesus diz, vós sereis minhas testemunhas. Testemunhar não só com a palavra do Evangelho tão graciosa, mas também testemunhar com a nossa própria vida, porque não existe nenhuma doutrina que tenha utilidade ou serventia se não repercutir em vida. Porque Jesus não veio para nos oferecer uma nova doutrina. A doutrina é para nos levar
a compreensão de que existe uma nova vida em Cristo Jesus. Toda a doutrina dos apóstolos apontavam para a vida nova, para a vida em Cristo Jesus, ou dizer, apontavam para o viver de Cristo através do nosso corpo mortal. As cartas do apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, todas elas, à exceção de algumas que são cartas diretas pastorais, mas geralmente as cartas de Paulo começam com uma boa doutrina, mas logo em seguida ele vai para a prática. Por quê? Porque o propósito da palavra é a nossa santificação, é o desenvolvimento da nossa santificação, é o nosso amadurecimento. Não são palavras de Jesus, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tudo converte para a palavra e a palavra nos enche de fé, nos capacita a vivermos a vida nova. É pecado quando nós agimos com atitudes do velho homem, porque transgredimos os mandamentos de Deus, entristecemos o Espírito Santo, damos um mau testemunho a dizer, não coroamos o Evangelho, porque o Evangelho precisa ser coroado, o Evangelho precisa ser honrado. Pregamos a outros e não pregamos a nós mesmos, não só o pregar, porque já recebemos a palavra, mas vivermos a vida do Evangelho. E, por fim, como consequência disso tudo, más palavras, má semeadora, o que resta são casamentos com tensão, relacionamentos feridos, danificados. Por quê? Porque nós não compreendemos e não nos dispomos a nos despojarmos dos feitos do velho homem. Nascidos, regenerados, mas trazendo as coisas velhas para a vida nova. Então, o primeiro objetivo dessas ministrações, desses dias, meu irmão, minha irmã, e nós não podemos abrir mão dos princípios, é que nós identifiquemos o problema. Diagnóstico certo, remédio certo. Conhecimento certo, relacionamento certo. E, por fim, identificado o problema, percebendo, os estragos que isso promove, nós, então, devemos buscar no Senhor desenvolver hábitos saudáveis de comunicação, hábitos saudáveis para que nós possamos trazer resolução para os nossos problemas. Não existe nenhum problema, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus não possa solucionar, uma vez quando nós tomamos posse dela e decidimos, como decidiu Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, isso não é retórica. Isso aqui não é enfeitar o pavão. Isto é a palavra de Deus, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que pelo ensino e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança nos nossos relacionamentos. É decidir-se. Eia, vamos! Unamo-nos. Se o adversário vem contra nós, unamo-nos, vamos resistir ao adversário, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Andemos no Espírito, jamais satisfaremos as coisas da carne. E são atitudes que nós devemos tomar numa sinergia com o apoio de Deus, porque Ele está sempre operando em nós o querer realizar segundo a sua boa vontade. Irmãos, são migalhas que estão caindo da mesa, são palavras que são repetidas, mas que nos trazem grande proveito quando nós dispomos a ouvir atentamente a palavra do Senhor. Então, hoje, eu quero rapidamente, meu irmão, minha irmã, pegar mais três aspectos. Semana passada vimos 3 aspectos
de atitudes negativas da comunicação, né? Que tem trazido tanta atenção aos nossos casamentos, aos nossos relacionamentos. 3 aspectos. São lições singelas. Nós sabemos disso tudo já. Na verdade, tudo isso nós sabemos. Mas é porque nós cremos e que, como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, pode ser hoje o dia em que o Espírito Santo nos desperta para um detalhe. E se um detalhe, apenas um pequeno detalhe já for percebido e virmos saída no Senhor, já tivemos ganho nessa manhã. Porque, afinal de contas, quem deseja um casamento infeliz, quem é que está investindo todas as suas energias, todo o seu coração, toda a sua força e todo o seu entendimento em destruir o seu próprio casamento? Quem é louco a este ponto? Não, não, não. O Senhor nos trouxe a saúde. Nós somos curados. Então vamos lá, 3 pontinhos. Rapidamente quero meditar aqui com meus amados irmãos. Primeira providência que nós devemos, a primeira observação que temos que ter, primeira atitude errada, que fere, que machuca, que debilita, que evita o amadurecimento do casal, porque os casais eles amadurecem, quanto mais eles se relacionam, mais vão se conhecendo, mais vão amadurecendo. Aquilo ali é como um time que vai treinando, treina, daqui a pouquinho estão jogando como assim, como por música, numa harmonia, né? Já sabe onde está, já sabe onde lança a bola, já sabe na hora que recuar, já sabe na hora de atacar, já sabe na hora de defender, né? Isso aí é um treinamento, Então, primeira coisa que nós temos que observar, que é um grande problema, um grande defeito, é tranqueira, é coisa do velho homem. Essa é uma coisa do velho homem. É não admitirmos os nossos erros no relacionamento. Estamos falando aqui de relacionamento conjugal. Não admitirmos os nossos erros. Não confessarmos os nossos pecados. Isso é mal, isso é muito mal. Quando nós não admitimos os erros, quando nós não confessamos nosso pecado. Olha, o Senhor nos colocou junto a uma outra pessoa para vivermos a vida juntos, para até que a morte nos separe. Para quê? Para que nós sejamos confidentes. Para que possamos abrir o nosso coração. Quem melhor do que o nosso cônjuge, de quem a palavra de Deus diz, com o qual, diz a palavra, nos afirma, somos um. Não é exatamente este que é para nós abrirmos o nosso coração? Temos liberdade no Espírito para abrir o coração. Por vezes erramos, por vezes pecamos, por vezes ofendemos, por vezes magoamos, mas nós não admitimos o erro e não confessamos os nossos pecados. E isso, meu irmão, isso se caracteriza por aquilo que está lá no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança. Para Deus diz, bem-aventurados os humildes. E quando nós não admitimos erro, quando nós não confessamos nossos pecados, não confessamos a nossa culpa, nós não estamos demonstrando humildade. E sabe por que não admitimos muitas vezes a culpa e os nossos pecados, os nossos erros? Sabe por quê? Porque não somos humildes. E não ser humilde é ser uma pessoa orgulhosa, porque o que é humildade? Bem-aventurados os humildes. Humildes são aquelas pessoas que não têm a respeito de si um conceito além do que convém. Não, o humilde é aquele que não se julga superior aos outros. Você já viu quando diz assim, aquela pessoa, eu a encontrei tão humilhada. E a expressão leva a compreendermos que ela está lá sem recurso nenhum.
incapacitada, pequena, como aquele publicano que não tinha coragem sequer de levantar os olhos para o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Humildade, a falta de humildade, irmão, isso revela orgulho. Por quê? Não confessamos os nossos pecados? Por quê? Porque não admitimos a nossa culpa? Por quê? Porque não abrimos os lábios e dizemos: errei, pequei contra o céu e pequei contra ti. Porque nós somos pessoas orgulhosas, características do velho homem. O homem natural, ele é orgulhoso e ele não admite. Geralmente, quando nós não admitimos o erro, acontece. Nós transferimos a culpa. Porque se fomos surpreendidos e o erro é patente, ou na linguagem policial, a casa caiu, fomos pegos com a mão na botija, não há como negar. Está diante dos olhos, é perceptível a todos. Aí o que nós fazemos? Nós transferimos a culpa para outro. Transferimos a culpa para os nossos antepassados, transferimos a culpa para uma situação, para um problema que aconteceu, mas não admitimos o erro. Nós justificamos. Nós somos mestres em justificativas. Onde foi nós que aprendemos isso? A não confessar, a não admitir erro? Onde foi que aprendemos isso? Em Adão e Eva. Em Adão e Eva, meu irmão, minha irmã. E a partir dele, apenas nós nos aprimoramos na arte de dissimular, na arte de esconder, na arte de justificar. Adão e Eva. Eles não se justificaram? O Senhor disse: olha, não coma porque se comer é errado. Eles foram e comeram. Quando Deus os pegou no flagra, o que eles fizeram? Adão foi e transferiu a culpa para a mulher. Ah, não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Adão, comeste do fruto da árvore que eu afirmei categoricamente, não foi envolvido em muita comunicação, não, foi uma comunicação direta, não foi tanta comunicação, foi tão simples, não coma. Tu comeste? Ele disse: é porque a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu fui e comi. Transferiu para a mulher. E quando o Senhor chega e aperta a mulher, na hora a bichinha, ligeira, leve de faceira, que saiu pela tangente e disse: não, foi a serpente que me enganou. E essa conversa de transferência de responsabilidade, de não admissão de culpa, de não admissão de pecado, de não admissão do erro, isso vem desde Adão, isso é velho homem, experimentado nas justificativas. Ah, quanto mal isso faz ao casamento, quanto mal isso faz à comunicação, quanto mal isso faz ao nosso relacionamento. Amados irmãos, o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. No reino de Deus é o reino de luz, e a luz dissipa todas as trevas. Nós não andamos em trevas, nós andamos na luz, e a luz é a verdade, porque a palavra de Deus é a lâmpada. A tua palavra é a verdade. A mentira do diabo. Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus. Temos que ser imitadores de Deus. Somos imitadores de Cristo Jesus. E ele era o caminho, a verdade e a vida. Nele não havia engano. Jesus não justificava. E qual é a solução, irmãos, para este orgulho, para esta falta de confissão? Qual é a solução que o Senhor coloca diante de nós para superarmos, nos despojarmos dessas coisas? Exercitarmos-nos na piedade. Isso é o exercício. Cristianismo, vida cristã, é uma coisa que acontece.
Haja luz, desde o princípio, houve luz. Façamos o homem. Foi feito. Quebrou, o Senhor refez. Jesus morreu e ressuscitou. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Há sempre um reflexo. Há sempre uma coisa que acontece. Cristianismo é coisa que acontece. Cristianismo é uma coisa absolutamente prática. Qual é a solução? A solução é tão simples. Quando nós estamos sem razão, o que nós devemos fazer, meu irmão? Falar a verdade. Falai a verdade uns com os outros. Não é isso que diz a palavra de Deus? Quando nós erramos no nosso relacionamento, quando somos inconvenientes, somos mal educados, somos ofensivos, somos desrespeitosos, quando não valorizamos, quando sai da nossa boca uma palavra pesada, que diminui, que destrói, que coloca para baixo, o que devemos fazer, irmãos? Admitir o nosso erro, erramos, errei. Fala a verdade. Peça perdão. É tão duro pedir perdão. Quanto mais nós temos dificuldade de pedir perdão, significa que nós somos pessoas orgulhosas. É orgulho. Porque nós temos um conceito. Eu pedir perdão? Nunca. Nem que a porca torça o rabo, eu não vou pedir perdão. A parábola do credor incompassivo, ela salta tanto aos nossos olhos. Ah, meu Deus, Senhor, a tua palavra é espírito e é vida, Senhor. Se a tua palavra não falar, quem vai falar, não é? Vai lá para a parábola do credor incompassivo. Se nós não perdoarmos, nós de modo algum seremos perdoados. Se não temos a prática do perdão, nós temos até que analisar se de fato somos novas criaturas. Isso é sério, meu irmão, minha irmã. É tudo graça. Aleluia. Glória a Deus. Mas se nós não vivemos na prática do perdão, nós nem sequer conhecemos o Senhor. Porque diz que temos que andar como ele andou, e ele andou perdoando todo mundo. Pergunta lá para a mulher que foi surpreendida em adultério. O que Jesus fez com ela? Então nós temos, irmãos, quando nós erramos, nós pecamos, temos que confessar o nosso pecado, temos que confessar a nossa culpa e pedir ao Senhor graça, capacidade, numa sinergia. Ele opera, nós operamos, ele opera em nós o que ele realizar. Nós desenvolvemos a nossa salvação pela palavra de Deus, respondendo a palavra de Deus. Pedindo ao Senhor capacidade para mudar. Vamos aqui aos textos de Efésios, mesmo texto de Efésios, no capítulo 4, meu irmão. Efésios 4. Vamos ver aqui o versículo 25, a palavra de Deus diz assim: por isso, deixando a mentira, Efésios 4, 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, e quem é mais próximo seu do que o seu cônjuge, porque somos membros uns dos outros. Deixe a mentira, porque a mentira é do diabo. Fale cada um a verdade. Falar a verdade em amor, não é? Mas devemos falar a verdade, confessar os nossos pecados. Não podemos, amados irmãos, estar nos esquivando da confissão do pecado. Vamos agora ver outro texto das Escrituras. Vamos ver Efésios. Vamos ver. Vamos ver aqui, Eclesiastes, por favor, meu irmão, vejamos Eclesiastes, por gentileza, porque esse texto ele coloca como que um princípio que até pacifica o nosso coração, né?
Percebemos que não é essa ideia de exclusividade no pecar e que você não tema o fato de eventualmente você vir a pecar, porque nós continuamos ainda pecando, não é verdade? Então não tema isso, porque e se é provável que pequemos? Se é plausível, é possível que pequemos, então lembremos que todos podem incorrer no erro, né? No pecado. E a palavra de Deus diz aqui um princípio até para pacificar o nosso coração. Imaginar que é uma coisa extraordinária está acontecendo conosco, se for falar, o mundo vai cair. Não. Eclesiastes 7, versículo número 20, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça, aí podemos dizer, que faça sempre o bem, pensando nas novas criaturas, que faça sempre o bem e que não peque. Então, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Vamos agora para outro textozinho, 1 João, por favor. 1 João, Bíblia, muita Bíblia hoje, graças a Deus. Aproveitemos, irmãos, porque daqui a pouquinho vão querer tirar as Bíblias das nossas mãos, viu? 1 João, então vamos ler bastante para poder afirmar no nosso coração. A tua palavra vamos guardar no nosso coração, Senhor. 1 João, vou ver aqui, versículo, deixa eu ver aqui qual foi o versículo que eu anotei. 1 João 1, versículo 8, meu amado irmão, minha amada irmã. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Veja que ele relaciona confissão ou não confissão de pecado à questão da verdade e da mentira. Porque se nós dissermos que não pecamos, nós estamos mentindo. E a palavra de Deus diz que nós temos que falar a verdade. E a verdade sempre vai dizer que nós pecamos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ora, a solução, onde está a solução, meu irmão, minha irmã? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele tira toda a culpa. Porque no plano do realizado, a palavra de Deus diz que agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Mas aqui a palavra de Deus diz que nós temos que confessar os nossos pecados. Porque isso nos leva a um quebrantamento. Porque às vezes nós somos orgulhosos e quando nós confessamos, o Senhor nos coloca lá na posição de simples mortais, porque tu és pó e ao pó voltarás. Tu és frágil. Então admite que és fraco para que o teu poder se fortaleça na tua fraqueza. Para que tu possas amadurecer, ser trabalhado, burilado pelo oleiro, até chegar ao ponto da excelência, porque aquele que em nós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. Veja, meu irmão, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ora, aquele em que a palavra do Senhor não está nele, ele não é dele. E é por isso toda a instigação, todo o estímulo da palavra, para que nós nos voltemos para o Senhor, para o novo homem, para uma nova vida, para um novo caminhar. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos a Deus mentiroso. E qual é a solução quando erramos? Simplesmente confessar o pecado. E por que não confessamos? Porque nós somos orgulhosos. Somos apegados aos nossos conceitos, aos nossos direitos, à nossa maneira de pensar. A mente não renova, a nossa mente precisa ser renovada. Precisa ser renovada.
Aprendemos a ser humildes. Senhor Jesus, aprendei de mim que sou humilde. Humilde e manso de coração. Eu não me apego a certo direito, porque direito, nós não temos direito nenhum. Filho de Deus não tem direito a nada. E vamos agora para Tiago, para arrematar esse primeiro aspecto de diálogo, de relacionamento conjugal, de comunicação, que é deficitário, que traz tanto prejuízo ao nosso casamento quando não confessamos. Não é que o outro vá tripudiar sobre a sua confissão. Ah, você vai confessar. Enquanto não confessar, o negócio aqui vai ficar ruim para o teu lado. Não, não é nesse sentido. É no sentido que você confessa. E se a pessoa lá... Porque uma vez eu confessei o pecado com um determinado irmão, confessei, não sabia nem que tinha feito alguma coisa, mas devo ter feito, e de alguma forma o ofendeu. E eu disse, meu irmão, só tem uma solução para nós. Eu estou aqui absolutamente tão arrependido do que fiz, você me perdoa o meu pecado. Aí ele pegou, disse que só ia me perdoar 20%, que o tempo talvez perdoasse o restante. Ora, o Senhor disse que dos nossos pecados não se lembraria mais. Então, você vê que nós temos mania de teomânicos, mania de Deus. Só Deus que não peca. Mas Deus diz que pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Mas nós guardamos, porque o velho homem guarda ressentimento. Não confessa pecado. Sabendo que quando nós confessamos, Deus disse, se nós confessamos, o Senhor nos perdoa. Tiago 5, versículo 16, a palavra de Deus nos diz, confessai, pois, Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, confessai e orai uns pelos outros, para serdes curados, e quando nós confessamos nosso pecado, irmão, nós recebemos cura. Muito pode, na sua eficácia, a súplica do justo. Veja bem, meu irmão, muito pode a sua eficácia a súplica de um justo. A orientação da palavra, meu irmão, é confissão. Errei, confessa o pecado. Não fica naquela viagem da culpa, carregando aquela culpa o tempo todo carregando a culpa, quando existe a saída. Quando você confessa o seu pecado, se o outro não lhe perdoar, você transfere o problema agora para ele. O problema fica com ele, não é mais com você. Porque você confessou de todo o seu coração. Eu estou compungido no meu coração. Ó, errei. Compungiu-se o coração. Por que compungiu-se o coração? Porque eles viram que fizeram uma coisa errada. Procederam mal para com o Senhor. Que faremos, irmãos? Que foi que Pedro disse? Arrependei-vos, confessai o vosso pecado, confessai, para que vocês possam experimentar da presença do Senhor, tempo de refrigério, porque enquanto não confessarmos nosso pecado, o nosso humor vai se tornar em sequidão de estio. Os nossos ossos vão doer, não vamos conseguir dormir, porque o pecado, a consciência não vai ficar nos acusando quando o Senhor colocou a via de escape. Confesse o seu pecado. A pergunta é, meu irmão, quando você erra, quando você peca, quando você, de fato, pisou na bola, você tem um hábito de pedir perdão? Se não tem, peça graça ao Senhor para começar a exercitar isso hoje. Sente com seu cônjuge, sente-se com seu cônjuge, reserve um tempo com seu cônjuge, sente-se com ele. Diga que vamos ter aqui uma conversa de coração aberto. Nós não somos nada, nós realmente, sem o Senhor, quem nós somos. O Senhor está trabalhando nós dois. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um pacto de integridade, vamos fazer aqui um pacto de servir ao Senhor, vamos fazer um pacto aqui de termos o coração aberto, vamos fazer um pacto aqui de andar na luz. Por que não fazemos e gastamos tanto tempo brigando, discutindo, jogando pedra um no outro e não paramos para sentar e dizer, vamos fazer diferente? Gaste tempo, porque às vezes a gente tem sucesso no trabalho, sucesso na escola, sucesso em opção de coisas, sucesso na vida, sucesso profissional, todo tipo de sucesso nas amizades, mas dentro de casa é um bagaço. E é o ambiente que o Senhor colocou, aquele ambiente para o ambiente de maior tratamento nosso, é na nossa casa, meu irmão, porque ninguém nos conhece mais do que o nosso cônjuge. Sentar e conversar, abrir diálogo, comunicação.
Você tem o hábito de pedir perdão pelos seus pecados ao seu cônjuge. Querida, me perdoe, eu errei, eu não fui honesto com você, me perdoe, olha, o que eu falei foi indevido, me perdoe, olha, e se isso lhe magoou, me perdoe. De todo o meu coração, me perdoa. Me libera deste peso, porque eu vou ficar com um peso na minha consciência, a não ser que eu tenha me tornado uma pessoa tão insensível, do coração tão endurecido, que não tem mais jeito. Mas enquanto está de caminhada, enquanto não está naquele ponto ainda de ruptura total, senta e conversa. Vamos fazer esse negócio dar certo. Com a graça do Senhor. Confessar o pecado, abrir comunicação. A gente abre confusão, bate o sino e começa a confusão. Ninguém para bater o sino e harmonizar, conciliar, concordar, perdoar. Pedir perdão. Outro ponto importante, meu irmão, minha irmã, já que estamos falando que tudo que permeia, toda a nossa relação é permeada pelo amor, seremos conhecidos pelo amor. 1 Coríntios 13. O amor, ainda que eu faça, ainda que eu tenha aquilo, ainda que eu faça tudo, ainda que eu saiba tudo, ainda que eu tenha o conhecimento de Deus, todo conhecimento, toda ciência, quer dizer, ainda que eu tenha todo conhecimento de Deus, e não tiver amor, errei o alvo. Nadei, morri na praia. Então, se o que permeia o amor, para Deus diz que o amor não se ressente do mal. O que é isso? O que é se ressentir do mal? É você sofreu um mal no passado, lá atrás, e você fica sentindo ele hoje. Ressentir é sentir de novo. De vez em quando vem de novo. Ixi, me lembrei daquilo ali. Ixi, era uma coisa boa? Não, foi uma coisa má. E isso tem te feito muito mal? Tem te abalado? Tem te trazido angústia no coração? Tem muita angústia. Mas eu, de vez em quando, fico me lembrando disso. Porque eu acho que eu gosto de estar sentindo coisa ruim. Eu só penso em coisa ruim. Eu vivo sempre lembrando do que foi errado, do errado lá, do que foi feito atrás. Olha, olha, de vez em quando eu trago à tona as ofensas que me fizeram. Olha, eu me sinto tão bem trazendo à tona as ofensas que me fizeram. Olha, isso me energiza, eu fico energizado quando a palavra de Deus diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, isso ocupe o vosso pensamento. Porque ressentimento, trazer à tona, parte da memória, da nossa memória. E a nossa memória tem que ser renovada, a nossa mente tem que ser renovada, né? As coisas velhas, o que foi diferente com as coisas velhas? A Deus que as coisas velhas ficaram para trás. E agora? Agora tudo é novo. O que é novo? Novo é a vida de Cristo. Antes era religião, aquela religião, sabia muita coisa, conhecia de cor e salteado, mas não tinha vida. Agora não, agora nós temos vida. Eu vim para que tenham vida. Mas a vida traz as tranqueiras velhas lá de trás. É aquela ideia, eu sempre digo isso. Muda de casa nova, mas leva as garrafas velhas de Coca-Cola reaproveitável, né? Leva os móveis velhos, né? Leva os cupim velhos, as baratas velhas, vai tudo dentro dos móveis velhos, né? A gente gosta de levar as tranqueiras velhas, ressentir, sentir de novo, trazer à memória as ofensas que nos fizeram lá no passado. Isso às vezes nos leva a ficarmos pessoas assim, emburradas, retraídas, né? Porque fica sentindo aquilo ali, mas muitas vezes não quer falar e tal, aí fica emburrado, aí às vezes no relacionamento gera um certo distanciamento, isso aí não só na interlocução, no diálogo, mas um certo distanciamento na intimidade. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo.
Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Guardar ressentimento. Você imagina se Deus fosse guardar ressentimento de nós, onde é que nós estaríamos, meu irmão, minha irmã? Nós realmente somos muito duros, mas graças a Deus por sua palavra. Ressentimento, amargura, rancor, raiz de amargura. Isso, meu irmão, como é horrível isso. E muitas vezes, quando nós temos ressentimento, além de gerar um certo distanciamento, além de ficarmos assim emburrados, ou então, como diz eu estava lendo um texto sobre aconselhamento conjugal, e ele fala do fujão. Recentemente ele é meio esquivo, ele não quer encarar a verdade, ele fica só ressentido, né? Aí ele fica às vezes fugindo, se distanciando, e às vezes fica lançando sobre o outro o problema, criticando, remoendo as coisas velhas, remoendo. Ou seja, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto aqui de infelicitar o nosso casamento. Vamos destruir esse negócio. Mas é o seguinte, não vamos separar, não. Vamos ficar destruindo todo dia esse negócio aí. Que é isso, meu irmão, minha irmã? Desperta, ó tu que dormes. Acorda, Jesus está voltando. Vamos acordar, meu irmão, minha irmã. Esse tipo de ressentimento pode levar a que nós vivamos uma relação hipócrita no nosso casamento, porque a gente simplesmente não lança no mar do esquecimento, lança fora. Isso às vezes gera às vezes comportamentos psicóticos. Ressentimento às vezes gera isso, às vezes a pessoa nem percebe. Eu sempre conto para os irmãos. Deixa eu olhar aqui o tempo, está 1h17 já despertar eu que estou dormindo aqui, para o tempo não passar. Mas olha, eu sempre me lembro de um exemplo, eu ouvi uma história uma vez, e é verdadeira. De vez em quando eu conto isso aí para os irmãos, não é? Diz que havia uma moça, né? Uma família, era mãe e filha. Então, e a mãe, quando a filha era mais nova, era jovem, querendo conhecer o mundo, querendo namorar, querendo passear, aquelas coisas de jovem, né? As chamadas paixões da mocidade, os impulsos da mocidade, né? E a mãe muito cuidadosa, muito celosa, né? Só tinha aquela filha. Então, era cuidadosa, muito cuidadosa com a filha, buscando proteger a filha, proteger de decepções, né? De falsos amores, de paixões, né? Que coisas que fátuas, transitórias, fugazes, a mãe preocupada em proteger. Às vezes aos exageros também, mas essa não. É só uma proteção natural de mãe com relação ao seu filho, guardando ali a vinha que o senhor deu a ela, né? Mas aí a filha criou um trauma com aquilo ali, porque a mãe protegeu demais, então ela tinha com ela mesma, depois ela confessou isso, mas disse que ela tinha com ela mesma, né, um sentimento de que a mãe não permitia nada. Às vezes, como Deus, a gente diz com relação a Deus, Deus não permite nada, tudo Deus proíbe, mas é para o nosso bem, não é que proíbe, é para o nosso bem. Não toca, não use, não vá, não se abra, não conceda, não ceda. Aí, quando a mãe envelheceu, a filha continuou e a filha ficou solteira e ficou com a mãe. Aí o que ela fazia? Ela simplesmente controlava a vida da mãe, tudo. A mãe não podia ir para canto nenhum sem que ela fosse também. Tudo que a mãe tinha que fazer, ela tinha que ir com a mãe. A mãe, ela conduzia a mãe. A mãe só ia onde ela permitia que ela fosse. E ela sempre dizia, mamãe, porque isso é meu amor por você, mas não era não, era um ódio. Ódio com capa de amor. Ressentimento, amargura, estava lá no coração dela. Um ressentimento contra a mãe. E fazer com que ela vivesse uma hipocrisia, um amor hipócrita. A palavra de Deus diz, o amor seja sem hipocrisia, o amor seja sincero. Qual é a solução, meu irmão? Meu irmão, quando nós temos ressentimentos, quando temos, às vezes vem à nossa memória o mal que nos fizeram, que nós temos que fazer? Seguir exemplo de Jesus.
Fale a verdade para a pessoa, olha, isso foi feito, me magoou. Fale a verdade. Nunca deixe de falar. Fale a verdade em amor. Fale a verdade em amor. E libere o perdão. Quebre a cadeia, quebre a corrente, quebre a amarra. Seja você um pacificador, faça pontes, libere o outro. Perdoe sinceramente. Perdoe de todo o coração. Porque esse é o mandamento da palavra de Deus. Provérbios, vamos dizer aqui, Provérbios, que é agora, vamos dizer assim, vamos dizer aqui a visão bíblica a respeito do assunto, né? O fato está diante de nós para que nós possamos perceber que não devemos estar guardando coisas velhas. Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17. Provérbios 17, meu irmão, minha irmã, vamos ver aqui. O versículo número 9 diz a palavra de Deus. Essa aqui é a visão bíblica para o problema, é a solução para o problema. Você perceber quão mal é não perdoar, quão mal é guardar rancores, ressentimentos. Isto é mal. Você não tem direito, eu não tenho direito, nós não temos direito. O Senhor não guardou, o Senhor disse que não tem mais nenhuma condenação sobre nós. Então não tem que estar levantando aqui passado de nada. Provérbios 17, versículo 9, diz assim, o que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que encobre a transgressão, ele adquire o amor. Mas o que traz a transgressão, o assunto, a baila, a ofensa do passado, a baila, traz de novo o assunto, separa os maiores amigos. Ai, quem foi destinado por Deus para ser o nosso maior amigo depois de Jesus Cristo é o nosso cônjuge. Para os que são casados, é o nosso cônjuge. Nós somos um só. Quando traz o assunto de novo à tona, ele está separando, promovendo separação, promovendo discórdia, tensionando para o divórcio. Por isso que a palavra de Deus diz, não traga à baila as coisas velhas. Esqueça as coisas velhas. Não guarde ressentimento. Isso vai somatizar, isso vai trazer doença para você. Libere. Se por um lado nós temos que pedir perdão pelos erros, por outro lado nós temos que liberar perdão pelo erro dos outros. Porque assim como queremos que façam conosco, que nós façamos com os outros. Isso é uma mutualidade, um mandamento recíproco da palavra de Deus. Irmãos, essas coisas são as coisas do dia a dia do nosso casamento. Por vezes não são essas coisas que vêm à tona. Não são só essas experiências que nós temos vivenciado, meu irmão, minha irmã, são as experiências. Então, se identificamos isso, o que temos que fazer? Vamos conviver com isso para o resto da vida? Não. O Senhor faz um caminho no deserto. Um caminho no ermo, faz rios no deserto. Perdoe e descansa o teu coração. Imagina como o diabo não é envergonhado, meu irmão, minha irmã. Imagina a semente que a serpente lançou lá no Éden, o diabo lançou lá, e depois ficou só de cavaleiro vendo lá a conversa. Adão se desculpando, Eva se desculpando, e jogando culpa um, jogando culpa no outro. Ele só rindo, ele lançou semente e ficou rindo. O diabo não vai fazer cirandia no nosso casamento se nós formos atalaias vigilantes. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai em amor, o amor não guarda ressentimento. Provérbio 19, versículo, esse versículo eu acho extraordinário, porque esse aqui realmente nos coloca na nossa posição em uma perspectiva absolutamente
maravilhosa. Provérbios 19, versículo 11, diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, excessivamente paciente, tolerante, não pusilânime, mas tolerante. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória, se eu posso usar aqui a expressão, com licença, a sua vantagem é perdoar injúrias. A glória do homem está em perdoar injúrias, porque, irmãos, presta atenção sobre a questão do perdão. Quem é que pode perdoar pecados, meu irmão? O próprio Jesus foi confrontado com isso. Só quem pode perdoar pecado é Deus, rapaz. Mas tá que sabe que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado? Toma o teu leite e anda. E a palavra de Deus diz que nós devemos que perdoar uns aos outros, quer dizer, nós exercitamos aqui uma tarefa que Deus nos delega de perdoar. Isso é um privilégio. Perdoar é privilégio, não é peso. Perdoar não é dizer perdi, vou perdoar. Perdoar é ganhar, é glória, é vantagem, é acertar o alvo, é ser um fiel embaixador de Deus, é ser um delegado de Deus, é ser autorizado pelo autor da vida a liberar algo que é próprio, exclusivo de Deus, que só quem pode perdoar pecado é Deus, e ele nos cometeu essa tarefa de perdoarmos uns aos outros. É glória perdoar. Por isso que Deus, a glória do homem está em perdoar injúria. Fomos injuriados, fomos caluniados, perdoe e descanse o seu coração. Efésios 4, já estamos partindo, irmãos, para a conclusão. Efésios 4, mas é porque esse tema de relacionamento conjugal é um tema tão caro ao coração de Deus, porque nós sabemos que as grandes dificuldades não estão lá fora, as grandes dificuldades estão dentro da nossa casa, e o Senhor hoje está vindo em socorro, em meu socorro, em seu socorro, para nos ajudar. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz a palavra de Deus: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não tem que guardar ressentimento, você tem que perdoar. Por que você perdoar? Porque você é imitador de Deus, você é filho amado, você foi feito, o homem foi feito a mais semelhança de Deus, é para esse caminho que nós estamos indo, então nós temos que reproduzir o que o nosso Pai reproduz. Os implacáveis, os sem afeição natural, são os homens, são os ímpios, não somos nós. Perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Carregou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, levou sobre ele. Para quê? Para que, como ele foi perdoador, nós também sejamos perdoadores. Para como ele foi misericordioso, nós também sejamos misericordiosos. Para como ele foi também gracioso, nós sejamos graciosos. Porque nós gostamos de ser perdoados, também nós perdoamos. 1 Pedro, meu irmão, 4. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, versículo 1 Pedro 4, versículo número 8, diz assim. Versículo 7, para contextualizarmos: ora o fim de todas as coisas, irmãos, está próximo, sede, portanto, criteriosos, sóbrios, equilibrados, a bem das vossas orações. Se não houver sobriedade, não é? Se não houver critério, isso vem em prejuízo das nossas orações, porque se não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. 8. Acima de tudo, porém,
prioritariamente, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor produz algo. O amor cobre multidão de pecados. Me lembrei do exemplo de José. José, que foi maltratado pelos seus irmãos, tinha muitos motivos para ressentimentos, muitos motivos para queixas, o setor de queixas e reclamações. Muitos motivos para queixa com seus irmãos, reclamações. Mas aí, ele, um dia, tendo contato com seus irmãos no Egito, ele os perdoou. Interessante que José teve 2 filhos, um chamava Efraim e outro Manassés. Efraim fala de prosperidade, tem esse significado. O Senhor me fez prosperar. De fato, ele prosperou muito no Egito. Era a segunda pessoa depois de Faraó no Egito, a autoridade no Egito era José, que tinha sido tão maltratado pelos irmãos. Verdadeiras injúrias que fizeram com ele, lançando numa situação degradante, no fundo do poço. E a partir daí, toda uma sorte de problemas que decorreram, mas o Senhor estava no controle de todas as coisas. Então ele teve 2 filhos, um chamava Efraim, significa prosperidade. O Senhor me fez prosperar, e de fato ele prosperou. E a outro filho ele chamou de Manassés. Manassés significa esquecimento. Então, quando José deu o nome do filho de Manassés, ele disse: o Senhor me fez esquecer. Porque tudo que aconteceu de ruim, ele disse, foi para o bem. Como diz a palavra de Deus, todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. A pergunta dessa manhã, meu irmão, como identificação de dificuldades na sua comunicação, no seu relacionamento, nas suas atitudes, a pergunta é, não só para você, é para mim também. Porque na medida que estou ministrando essas palavras, estamos tendo, olha, são migalhas, de fato, são migalhas, mas olha, tem me ajudado tanto, meu irmão, minha irmã. Estou com 41 anos de casado, tenho aprendido tanto. A velha e boa palavra de Deus, como resgate, como uma segunda chamada, como aquela chamada da meia-noite, nos despertando. E aí, um outro ponto, não todos, mas um outro ponto toca. Aí, o Senhor, o Espírito está falando comigo, falou. E quando ele fala, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pergunta é, meu irmão, você tem um hábito de perdoar? Você já buscou desenvolver esse hábito? Você sabia que perdão de pecado só Deus pode promover? E ele cometeu a mim e a você essa tarefa maravilhosa de perdoar os pecados. Nós somos privilegiados. Quantas vezes, meu irmão, haverá de pecar contra mim? Vamos colocar aqui, substituir o irmão pela esposa ou pelo cônjuge, pelo marido. Quantas vezes o meu marido pecar contra mim? Quantas vezes a minha esposa pecar contra mim que eu deveria perdoar? 7 vezes? O Senhor disse 70 vezes 7. E tudo isso nós estamos falando, irmão, não é para poder compactuar com o pecado, para sermos pusilânimes, concordar com o erro. Não é isso que nós estamos tratando. É dizer o seguinte, é perdoar. Fez mal, você perdoa. Porque aquele que agiu errado, se não mudar de atitude, ele vai tratar com Deus. Deus vai tratar com ele. Não somos nós que faremos os corretivos dos nossos cônjuges. É o Senhor que lida com cada um deles. Estão errados? Estão insistindo no erro? Vão responder diante de Deus. Porque cada um responderá segundo a obra que tiver feita através do seu corpo. Não a obra da salvação primeva, não.
a salvação, desenvolvimento, que é a santificação. Cada um vai responder diante do Senhor. Por quê? Porque Ele já nos concedeu, nos habilitou, nos capacitou, nos deu todas as coisas concernentes à vida e à verdade. Andarmos na luz e na verdade. Andarmos no Espírito e não na carne. Resistindo ao diabo e promovendo o reino de Deus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, às vezes nós nos queixamos de que o nosso casamento é um inferno. Às vezes não verbalizamos isso, mas às vezes nós sentimos isso, percebemos isso. A alma mirra, entristece. Casamento, qual é o testemunho? Meu casamento é um inferno, não tenho paz. A pergunta é, o que é que você tem semeado para que o seu casamento deixe de ser um inferno? Porque a palavra de Deus diz, aquilo que o homem semear, isso ele também se fará. Se nós lidamos, meu irmão, minha irmã, no nosso casamento, com uma comunicação deficitária, com uma comunicação, um diálogo agressivo, impaciente, desonroso, maledicente, acusatório, crítico, o que vamos escolher? Se nós lidamos com mentira no nosso casamento, se nós lidamos com orgulho no nosso casamento, se nós elencamos mágoas, ressentimentos, murmurações, falta de perdão, não é certo, meu irmão, minha irmã, que esse não é um ambiente contaminado e o Senhor precisa descontaminar esse ambiente. Nós precisamos descontaminar o ambiente. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque é o Senhor que opera em vós o querer realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, a tua palavra, Senhor, é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante, Senhor, do que qualquer espada de 2 gumes. E cremos, Senhor, que a tua palavra tem uma aptidão maravilhosa. Ela discerne, Senhor, os intentos, as intenções do coração humano. Por vezes, Senhor, nós estamos com o coração tão endurecido, mas nós queremos que a tua palavra, ela quebra corações endurecidos. Às vezes, Senhor, nós estamos tão ressentidos, mas tu, Senhor, nos alivias com a tua palavra, nos despertando para que nós esqueçamos as coisas velhas. Há todo um caminhar diante de nós, Senhor. Por isso, nesse momento, eu coloco especialmente os casais jovens entre nós. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, casais com 20 anos, Senhor, de relacionamento, principalmente esses mais jovens. Eu coloco diante de Ti, Senhor. Ó, Senhor, que eles possam guardar o testemunho, Senhor, na casa deles. Ó, Espírito amado, vem em socorro dos meus irmãos. Senhor, que a nossa casa seja um lugar, Senhor, de harmonia. Que haja testemunho na nossa casa, Senhor. Que a tua luz possa brilhar e quem passe veja que há luz na nossa casa, Senhor. Senhor, nós te pedimos porque é a tua igreja, Senhor. A tua igreja, Senhor. Tua palavra diz que quando um sofre, o outro sofre também. Às vezes, nas nossas lutas, lidas, dificuldades, problemas, desinteligências, nós esquecemos, Senhor, que nós somos um corpo em Cristo. E que tu, Senhor, quer edificar a tua igreja. E cada um desses casais faz parte da tua igreja. Eles são a tua igreja, Senhor. Membros do teu corpo. Tu, como nosso cabeça, Senhor Jesus, cuida de nós, cuida dos casais, principalmente dos jovens, Senhor. Que eles aprendam de ti, Senhor Jesus, a ser mansos e humildes de coração.
que eles aprendam contigo o perdão, que eles aprendam contigo a misericórdia, que eles aprendam contigo a graça, e que eles possam ser testemunho para os seus filhos, Senhor. Porque pode vir uma geração que não quer o Senhor, porque vê que julga que o Senhor não fez nada em nosso favor, quando o Senhor já fez todas as coisas em nosso favor. Eu te peço graça para os meus irmãos. A minha oração nesta manhã, Senhor, sincera. Coloco também a minha casa diante de Ti, o meu relacionamento, as minhas dificuldades diante de Ti nessa manhã também. Coloco a todos que estão nessa live, Senhor, nos ouvindo, até os que não são casados, para que já tenham a perspectiva adequada e correta a respeito do que é casamento, pelas mensagens que já tenho ouvido de tantos lugares e também aquelas que temos semeado nesses domingos. Que a próxima geração, Senhor, que enfrentará tantas dificuldades, seja mais forte do que a presente geração, por Tua graça. É o que nós choramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados irmãos. Graça, misericórdia e paz sejam, meus queridos, com todos vocês. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cremos, meu irmão, minha irmã, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera eficazmente em nós. Que tenham liberdade em Cristo Jesus de participar da mesa do Senhor, participar do pão, participar do cálice, no espírito de conciliação, declarando principalmente para o seu cônjuge que ele é muito precioso para você, porque ele é precioso para Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos, e até a noite com o irmão Anderson, que vai dispensar a palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a dor, a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdoa-me, irmã. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um.
Amados, só um complemento, um arremate, é que, na verdade, se houver interesse dos irmãos, alguns dos irmãos, eu me lembro que nós fazíamos todos os anos reuniões, encontros de casais, notadamente quando nós estávamos no sistema chamado sistema denominacional. E eu me lembro que sempre nós, quando tínhamos um encontro, nós tínhamos uns questionáriozinhos que nós fazíamos para que os casais pudessem estarem sentados juntos, conversando e tudo mais. Até eu disponibilizei algum questionário anteriormente para alguns irmãos, alguns me solicitaram. Eu quero dizer que eu estou à disposição para fornecer. Eu tenho um questionário que me ajudou muito, e eu estou falando porque eu aproveitei bastante, que nós havíamos preparado em dezembro. Eu usei muito esse questionário em dezembro de 2005, que fala a respeito exatamente da comunicação, né? Das atitudes de comunicação, maneira de comunicação no relacionamento conjugal. Então, eu queria disponibilizar para os amados irmãos, né? Se aqueles que desejarem, não é obrigatório, né? Cada um pode solicitar ou não, que desejarem, podem me solicitar que eu enviarei, né? É um material muito bom de 2000, você está dando para ler, os irmãos? De 2005, material. É um questionário em que o casal deve fazer juntos, sentar juntos, ter o hábito de sentar juntos, né? Planejarem juntos, conversarem mais, né? E ele é um questionário muito, muito interessante, que fala algumas diretrizes para a boa comunicação. Os que desejarem, por gentileza, podem entrar em contato conosco, que prazerosamente nós enviaremos para os amados irmãos. Tudo isso, irmãos, o objetivo de tudo isso visa o amor, com que nós devemos amar uns aos outros. É serviço para o reino, na medida em que nós servimos, nós somos servidos, na medida em que nós nos dispomos a responder em ações voltadas para o reino, né? Nós estamos contribuindo para a expansão do reino do Senhor. Tarefa de responder questionário, de buscar soluções, saídas para as nossas dificuldades matrimoniais, são tarefas que agradam o coração de Deus. Não é peso, os mandamentos do Senhor não são pesados, ele é muito gracioso, e ele quer que eu e você tenhamos um casamento abençoado. Então, me coloco mais uma vez à disposição, perdoe-me pelo horário que está avançado, mas isso faz parte, né? Que o Senhor nos ajude a avançar para o alvo que está proposto. Graça, misericórdia e paz sejam com todos vocês. Bom dia, amados irmãos. Saúdo a todos.